Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sra. Inspetora-Geral, muito obrigado pela sua presença e pelo seu trabalho. Nós temos algumas perguntas muito simples para lhe colocar. Bem sabemos que o relatório, e aliás o próprio título diz, é sobre a atuação da Polícia, da PSP, mas a verdade é que o vosso relatório nos permite saber mais alguns detalhes sobre a componente política e administrativa destes eventos e do envolvimento, quer da participação da Câmara de Lisboa, quer do Governo. E isso também era uma parte importante daquilo que a nós nos compete escrutinar. E é pelo vosso relatório que nós temos acesso a informações que o Governo nunca quis dar. O envolvimento de membros de gabinetes políticos na preparação, na negociação do processo, o papel da Câmara de Lisboa, etc, etc. E, portanto, para nós essa parte é sempre importante. Se bem sabemos que com a Sra. Inspetora-Geral as perguntas que nós podemos fazer não podem ser perguntas sobre questões políticas, porque não poderá responder, mas sobre detalhes do processo é importante. E, portanto, a primeira pergunta que eu tenho para lhe fazer é: e o outro relatório que o Sr. Ministro pediu, que nos prometeu fazer chegar e que ainda supostamente não existe? Está parado na IGAI? Está adormecido no gabinete do Ministro? Onde é que está? É que outro relatório é muito importante também. Segundo, outra pergunta. É habitual haver uma conferência de imprensa com a Inspetora-Geral do IGAI e o Ministro da Administração Interna a apresentar as primeiras conclusões sobre um relatório deste género? Ou se é habitual isso acontecer? O relatório da IGAI é conclusivo é claríssimo sobre a PSP. A PSP cumpriu bem a sua missão. Então, esse problema está colocado de lado. Mas ao longo do texto nós vamos percebendo, na parte que é mais detalhada sobre a atuação da polícia, o comum dos mortais diria: mas porquê é que a polícia não usou aqueles carros com jatos de água, esses caminhões? Não sei se essa questão foi colocada ou não ao longo do processo, mas era importante saber qual é a razão. Eu pedi ao Sr. Deputado José Magalhães que respeitasse. Ainda por cima é vice-presidente desta comissão. Deixe continuar o debate e a minha intervenção a bem da democracia. Sr. Deputado, não entre em diálogo, por favor. Uma coisa são à parte, outra coisa é entrar em diálogo. Continuo no uso da palavra, Sr. Deputado Duarte Marques, por favor. Muito bem. É que nós queríamos só perceber se a PSP tem esses equipamentos ou se também estão avariados, como é costume. Sr. Deputado Duarte Marques, os apartes não o devem interromper. Portanto, se houver apartes demasiados, eu peço ao Sr. Deputado que prefere os apartes para se calar. Mas um mero aparte não deve levar à sua interrupção, com toda a franqueza. Sr. Presidente, uma coisa são os apartes, outra coisa é o boicote, outra coisa é a má criação e, portanto, chega a uma altura que nós já não temos paciência para ouvir o deputado José Magalhães. Faça favor de continuar. Muito bem. Sra. Inspetora-Geral, uma pergunta que nós queríamos colocar, que nos parece bastante simples, é o seguinte: fica a sensação que todo o quadro de manifestação que foi preparado diz respeito apenas à parte que ocorreu junto ao estádio de Alvalade. Ao longo do relatório da IGAI, nós apercebemos que é tudo tratado num quadro de celebração dos festejos do título do Sporting. E, portanto, nunca se tratou de manifestação alguma. Ao longo de todo o processo, quer com a Câmara de Lisboa, quer com o Ministro da Administração Interna, quer com o Gabinete do Secretário de Estado, há sempre um quadro de celebração normal de um clube de futebol que vence o campeonato. Mas depois dá-se um clique que nós não percebemos se foi combinado ou não, para se usar abusivamente a posição de manifestação. E mesmo que não fosse abusivamente, porque as entidades administrativas públicas nunca se opuseram àquela questão. Aliás, no relatório da IGAI, o vereador da Câmara de Lisboa diz: se o Álvaro Covões se lembrasse de tornar os seus festivais manifestações, nós não podíamos fazer nada. Isto é assim que se aplica a lei? É este o comportamento devido? Ou seja, a Câmara Municipal, quando recebe uma situação destas, pode contestar se aquilo ou não é uma manifestação, se puder dar a sua opinião. Eu sei que é um bocado no limite, mas para nós era importante para saber qual é a interpretação, qual é a doutrina da IGAI nestas matérias. Mas a questão nem é essa. É que, apesar de tudo isto até poder ser legítimo, que eu não concordo, o relatório da IGAI é muito claro em distinguir aquilo que foi uma manifestação, que seria aquela parte ao lado do estádio de Alvalade, daquilo que foi a celebração ou outra coisa qualquer que não tem nada a ver com o estádio de Alvalade, porque a manifestação, bem ou mal, é convocada para
aquela zona do estádio de Alvalade. Tudo o resto que aconteceu foi em zonas para as quais não foi convocada a manifestação. Portanto, foi exatamente uma celebração. E é por isso que nós entendemos que, apesar das coisas estarem preparadas, serem sabidas, houve aqui alguma negligência, houve aqui não sabemos o que, e é isso que eu gostava que nos tentasse explicar qual é que é a interpretação que a IGAI faz. Porque, supostamente, tudo aquilo que aconteceu, além do estádio de Alvalade, é manifestamente ilegal. Porque não houve aviso, não houve preparação, não houve autorização, não houve nada. Para a manifestação ainda podemos entender que houve uma utilização abusiva. Então o resto foi uma anarquia total, se é assim que podemos considerar. E gostava de perguntar fazer outra questão que nos parece bastante importante. Ao longo da negociação toda, fica a sensação, ou fica claro, se dúvidas havia, que as entidades públicas ouvidas sobre esta matéria se opuseram desde sempre a este evento. Estamos a falar da Direção-Geral de Saúde, estamos a falar, sobretudo, da PSP, que avisou várias vezes que isto iria acontecer e que os problemas que iriam ter lugar. Nós percebemos também que a negociação destas celebrações começam muitos meses antes com um gabinete do Secretário de Estado da Administração Interna e prosseguem com o envolvimento de membros do gabinete do Ministro e do Secretário de Estado. Mas depois há aqui um momento importante para nós, e eu gostava de terminar com esta questão, que é a mais simples, que tem a ver com aquele despacho do Ministro enviado pelo Secretário de Estado ao Diretor Nacional da PSP, que é enviado na véspera, respondendo a uma pergunta do Diretor Nacional, que lembra os 3 cenários colocados e que a PSP desaconselha que eles tenham lugar. O Sr. Ministro aqui disse-nos que aquela informação foi apenas uma notificação da PSP a dizer o que é que ia acontecer. Nossa interpretação não é essa e a da IGAI também não nos parece que seja essa. Porque quando o Ministro despacha no sentido de... Termino já, vou terminar. Cumpra-se o acordo entre a Câmara de Lisboa e o Sporting Clube de Portugal. Eu gostava de ter a sua opinião sobre o que é que significa num relatório da IGAI quando há um despacho desta natureza. É uma ordem, é uma ordem que é dada à PSP e é contraditar aquilo que é a opinião da PSP. Muito obrigado.